Galera, estamos começando com mais um vídeo aqui no canal, né? E finalmente chegou a parte 2 do vídeo. Minhas histórias de amor são meio esquisitas. E dessa vez, essa parte 2 vai ser loucura pra caramba. E bem, eu vou resumir parte por parte desse vídeo. Então, espero que vocês gostem. Então, vamos pro vídeo sem enrolação. Dessa vez, eu tô filmando, né, pra vocês, em vez de usar o gravador de áudio. O que vai deixar o áudio do vídeo bem mais interessante para vocês escutarem. E se a minha dicção é um pouco horrível, desculpa, se a minha dicção é muito horrível, é um pouco horrível, é porque eu falo muito rápido, eu tenho a língua meio enrolada. Então, bora pro vídeo sem enrolação. Aviso importante, se você é a pessoa que eu citei nesse vídeo, ou várias pessoas que eu citei nesse vídeo, não pense que esse vídeo é uma indireta ou uma crítica a vocês. E não achem qualquer outra besteira, não pense em qualquer outra besteira. Esse vídeo aqui é só pra citar você nesse vídeo, pra incluir, porque, né, porque se eu não falar, né, não vai fazer sentido. Então, bora sem enrolação, vamos pro vídeo. Essa história começou mês passado, em fevereiro. E, bem, foi uma coisa assim super... É uma coisa super... Começou bem e terminou bem, finalmente. Eu vou ter sorte nesse vídeo. Mas, tá bom. Isso começou numa sexta-feira, no dia 13 de fevereiro de 2026. Enfim, essa história começa, né, no retiro, né, que foi pro retiro da igreja. Se vocês não sabem, no retiro, né, eu não vou explicar direito, mas eu vou deixar uma imagem explicando o que é um retiro. Eu cheguei no local porque eu saí de Castanhal, né? Eu moro em Castanhal e fui pra Inhangapi. E, né, Inhangapi, né, eu já fui umas 3 vezes pra lá e eu sei como é que é lá. É muito quieto lá em Inhangapi. Por exemplo, a cidade é muito parada e pouco movimentada. Só é movimentada quando tem evento, mas quando não tem nada de importante é muito silencioso, sabe? Tem pouca gente circulando. Então, realmente, eu sei como é lá. A gente foi pra lá e fomos pra um local que eu não lembro direito onde a gente foi, mas é um lugar super bonito pra você alugar ou passar um tempo lá. É muito bacana. Tinha piscina, tinha até igarapé. Não era tão bacana, porque a água era muito fria. Mas aí tinha 5 banheiros, não sei porquê, 3 com chuveiro e 2 normais, né? E tinha quarto. Nós meninos tínhamos que levar rede, as meninas colchão, né? E também, né, elas ficavam no conforto com ar-condicionado. E a gente sendo picado por mosquitos e chupado por um monte de outros bichos estranhos que a gente encontrava por lá. Enfim, continuando. Depois de nesse dia, né, quando eu cheguei lá, que a gente chegou 4 horas, foi muito bacana ver tudo. Lá tinha campo de futebol, tinha campo de vôlei. Era muito bacana. E era cheio de planta lá. É bacana, né? É muito bacana. Mas enfim, a gente tinha que ir pra uma palestra, né? Porque retiro, né, da igreja. Então a gente tem que ir pra uma palestra. A gente não vive só de diversão, né? Tem que viver na palavra de Deus, né? Sim, eu sou evangélico. Eu sou cristão. Mas principalmente evangélico. Enfim, nesse dia, né? Eu não vou focar muito na história, em tudo que aconteceu, porque eu tenho que fazer um vídeo especialmente pra isso. Me cobrem, tá? Mas não vai ser hoje que eu vou postar vídeo, porque esse já é meu segundo vídeo aqui do canal, beleza? Eu tenho pouco vídeo porque eu posto mais nos shorts, então, beleza. Enfim, a gente chegou lá, né? E é tudo bacana, nossa, foi muito bacana aquela palestra, só não foi melhor quando chegou no sábado, tá bom? Aí quando eu olhei pro lado, né, lá tava a pessoa, né, a pessoa que vamos falar nesse vídeo. Bem, bem, essa pessoa, eu não sei, né, um nome pra dar pra ela, porque o nome dela, né, não sei se tem um apelido bacana pra dar pra pessoa. Então, aí eu vou chamar de garota, porque tem tudo a ver, né? Mas enfim, eu não vou falar muita coisa dessa menina, porque vai que ela é detetive pra caramba e descubra. Se ela tivesse aí, se você tivesse nesse vídeo, desculpa, viu? Mas enfim, continuando, literalmente, quase, eu vi ela pela primeira vez, né? Ela tava de boa, né? E eu não liguei de primeira. Só que depois de um tempo,
eu tava olhando pra ela o tempo todo. Tipo, ficar toda hora assim olhando. Aí quando ela percebesse, né, que eu tava olhando pra ela, eu desviava pra ela pensar que eu não tava olhando pra ela. Depois de um tempo, eu tava naquele negócio de ficar olhando pra ela, desviando, como se isso fosse dar certo. Mas afinal, eu achava que aquilo ia acabar, né, que isso ia ser só passageiro, só que não. Não era passageiro. Enfim, depois chegou o sábado, né? Sábado simplesmente foi o melhor dia, né, pra falar a verdade. Mas enfim, continuando, e ela tava lá, né, a menina em questão, a garota, né? Garota entre aspas. Mas relaxa, eu vou te contar porque que eu, em garota entre aspas. É uma característica muito forte nela, que eu não sei se é impressão minha ou se é realmente dela parecer introvertida, né? Por quê? Eu vou dar 10 motivos pra isso, porque ela nunca tá perto de muita gente. Quando ela tá numa foto, por exemplo, como é que eu sei disso? Porque, né? Porque todo mundo, porque todo tempo tinha a foto, né? Em alguma parte importante, né? Somente na palestra, quando a gente foi embora, né? Pra vir pra casa, ela sempre tirava foto não muito perto de muita gente. Ela sempre ficava reservada no canto, assim como eu. Enfim, continuando, outra característica é que eu vou falar característica física dela. A primeira coisa é que ela tem cabelo pintado. Quando eu falei isso pra alguém, pensaram que ela era roqueira. Mas não. É engraçado, o pessoal tem estereótipo de pessoa que tem cabelo pintado, achar que pessoa que tem cabelo pintado de azul ou roxo é roqueira. E, e quem tem cabelo pintado de vermelho e laranja é o quê? Um, um ruivo falso? Eu acho que é. Mas enfim, continuando, ela simplesmente tirou minha atenção de qualquer momento. Toda vez que ela tava num lugar e eu tava perto, eu ficava assim, olhando pra ela, porque, né, ela era atraente, né? Atraente demais pra realmente tirar minha atenção o tempo todo. É, eu simplesmente pesquisei, né, pesquisei sobre esse negócio de eu realmente me sentir atraído por ela porque ela era bonita, né? Só que, parando pra pensar, realmente esse negócio de achar ela bonita foi um negócio assim, super complicado de pensar, mas vamos lá. Continuando, essa menina tirava minha atenção, tirava o meu olhar pra frente e foi mais pros lados. Por quê? Porque ela sempre tava lá. Enfim, outra coisa também é que tinha gincana lá naquele lugar. E eu ia participar da gincana. Eu não tava muito afim de participar porque eu sou uma pessoa que não sou muito bom. Eu não sou muito bom de, de brincar, eu não sou muito bom de jogar ou de fazer algum esporte porque eu sou meio sedentário. Porque quando eu era criança, eu passava a maior parte do tempo só trancado dentro de casa. Isso porque quando eu morava com a minha avó, né? As minhas primas me influenciaram pra caramba. Ou seja, eu não brincava, não corria. Ou seja, eu passava a maior parte do tempo só preso e sendo forçado a fazer dança no TikTok. Tá achando que eu gostava daquilo? Eu não gostava, só que todo mundo achava que eu gostava, então. Beleza. Caraca. Beleza. Mas enfim. Como eu não era uma pessoa muito boa de brincar, eu não tinha o físico adaptado pra isso. Então eu fui pra uma equipe. Tinha duas equipes, a equipe branca e a equipe preta. Com isso eu fui pra equipe preta, né? E adivinha só? Ela também tava na equipe, a garota em questão. Então, mais outra coisa. Ela não tava sozinha, não. Ela tava com as amigas dela, o que ia prejudicar bastante. Então, eu só admirava ela, entre aspas, quando ela tava sozinha. Porque se ela estivesse com alguma amiga dela e eu tava olhando pra ela, do nada uma amiga dela decidiu olhar pra mim ou pra alguma direção e visse olhando pra elas, eu ia ser taxado de esquisito, né? O que não ia ficar bacana pra mim, né? Porque eu ia ser taxado de esquisito. Eu não queria ser taxado de esquisito, porque ser taxado de esquisito não é. Opa! Ser taxado de esquisito não é tão legal assim. Então, então automaticamente eu só fazia isso quando ela tava sozinha. Sozinha entre aspas, porque sempre tinha gente perto dela. Então isso prejudicava bastante. E quando ela tava perto de mim, quando ela sentava perto de mim, ou ficava perto de mim, como é que eu ficava? Eu ficava suando igual
eu ficava suando igual doido. Porque eu fico com vergonha, cara. Eu sou uma pessoa muito ruim quando eu fico perto de meninas, principalmente aquelas que eu considero atraentes, sabe? E eu fico com vergonha, eu fico travando, como se eu não conseguisse nem me mexer. Porque eu tentava, né, ficar calmo, só que eu não, não conseguia, eu ficava tremendo assim. E não era legal, né? Mas enfim, pra minha situação, né? Não era legal pra minha situação. Só que aí, né? Desde aquele dia eu tava começando a perceber de que esse negócio de eu estar se sentindo atraído por ela é um pouco errado, porque eu tava lá pra participar e você já sabe. Mas aquela situação de eu estar observando ela não tava ficando legal pra mim, né? E provavelmente pra ela, né? Porque provavelmente ela sabia, ou ia saber, né? Então a minha situação ia ficar ruim. Mas é claro, né? Nem tudo é flores, né? Nem tudo pode ser perfeito. Às vezes pode acontecer coisas que você não quer que aconteça. Mas enfim, continuando. Outra coisa super importante que a gente vai ter que mencionar aqui nesse vídeo é que simplesmente chegou, né? O sábado. Aí quando chegou a palestra, né? Simplesmente a temática dessa palestra, né? Se baseou muito no negócio da história de Sansão. Sabe o Sansão, aquele cara que era muito forte, aí quando cortaram o cabelo dele ele ficou fraco? Pois é. Enfim, esse negócio é importante citar. Tem uma parte, né, da história de Sansão de que ele é atraído por uma prostituta, sabe? E, né, estavam falando sobre esse negócio dessa tentação do Satanás, né? De simplesmente começar a de criar pessoas ou coisas que vai tirar a gente do caminho do Senhor, sabe? E quando eu escutei isso, eu comecei a ficar olhando pra garota e comecei a ficar assim. Eu tava tremendo na hora quando eu escutei isso. Então eu comecei a associar esse negócio dessa história de Sansão com o que tava acontecendo comigo. E eu fiquei assim, sabe? É sério isso? E eu tava dizendo assim, não pode ser isso. Ela é da igreja também, ela também é da igreja, então, de boa. Mas, né, eu acho que ou era tentação, ou eu realmente estava afim dela, era um sentimento comum e não uma tentação. Então ficou naquele dilema. E naquele dia teve como posso dizer? Uma temática da gente se ajoelhar no chão, pegar uma venda e vendar nossos olhos. A gente ficava com a visão limitada e tinha uma pessoa interpretando a voz de Satanás e falando um monte de coisa pra gente, jogando coisa na nossa vida, né? E tinha um monte de pessoa ao nosso redor falando um monte de coisa, tipo, fingindo que eram os outros amigos dele, entre aspas. Era um negócio super. Cara, eu escutando aquilo daquele jeito, eu tava ficando, nossa, tremendo de verdade. E, né, naquela hora eu tava me sentindo mal, sabe? Porque aquela temática é sobre arrependimento do pecado, né? Então, realmente é um negócio foi bem pesado aquilo, né? Só que aí acabou na hora e na hora que acabou, né? Todo mundo tava se abraçando, né? E a garota em questão, ela tava sozinha, ela só foi abraçada uma vez e depois ficou lá só esperando alguém abraçar ela. E adivinha só, eu tava ainda com aquele peso, né, sobre o negócio lá da história de Sansão. Só que eu tomei uma decisão de querer abraçar ela, né, por causa que eu tava tentando, né, de alguma forma, tentar, mas eu não conseguia, porque eu travava, porque eu tava com vergonha. Ou seja, eu literalmente deixei ela sozinha lá. Meu Deus do céu. Ai, eu sou bem complicado com esse negócio de meninas, porque eu não sei. Por que que eu sou assim, cara? Eu quero entender por que que eu sou desse jeito. Eu quero tomar uma ação, só que na hora que eu vou fazer ela, eu desisto no meio do caminho. Eu sou esquisita pra caramba. Mas enfim, continuando, né, ainda naquilo, simplesmente naquele momento, né, que tava acontecendo, simplesmente, né, eu tava me sentindo mal ainda pela menina, né, porque ela ficou sozinha. Mas aí eu fui jantar, né? Eu não tava muito afim de jantar, né, porque, né,
eu não tava me sentindo bem, então eu tava conversando com meus amigos, né, sobre essa palestra, né, que foi forte pra caramba. E, né, de novo ela tava lá. De novo, sim. De novo ela tava lá. E eu fiz um monte de pesquisa só pra... Porque essa menina, ela abriu meu coração de um jeito que eu fiquei dias pensando sobre isso. E eu pesquisei, vi vídeo sobre isso e nada do resultado. Aí eu achei um negócio assim, sabe quando você, qualquer coisa que você fizer, ela tá lá, a pessoa que você tá gostando, pois é, se você tá jantando, ela tá jantando também. Se você tá no lugar, ela também tá. Se você faz um movimento, tipo, é assim, tipo, coisa sincronizada, porque ela quer tentar o tempo todo estar perto de você. Eu não preciso dizer mais nada que ela tava afim de mim. Eu achava, mas se eu tiver errado, olha menina, olha garota, se você estivesse assistindo esse vídeo, você pode tirar essa dúvida da minha cabeça, porque eu não sei mais o que eu tô pensando, se você realmente tava afim de mim ou não, certo? Beleza. Continuando, depois de um tempo, né, chegou domingo, né? Vamos pular, dar um salto num tempo super grande e chegamos no último dia que a gente tava lá. Bem, as gincanas iam terminar e na hora da gente participar da gincana, adivinha só, eu simplesmente não deixaram eu participar, porque eu não corria, eu não sabia correr direito. Então, me tiraram da brincadeira. E além dela, além de mim, né, de eu não estar na brincadeira, ela também não participou. Ou seja, tiraram eu e ela dali. Ou seja, ficamos meio que, de alguma forma, era coincidência? Eu acho que não. Então nós dois ficamos fora da brincadeira, né? Infelizmente. Bom, porque a gente não ia atrapalhar, né? Supostamente. Então, foi bom, né? Mas tô bem decepcionado com isso, porque me tiraram na brincadeira só porque eu não sei correr, cara. Qual é o problema? Eu quero saber por que eu sou o único menino da sala que não tem um físico adequado pra correr. Eu sou eu sou meio sedentário. E todo mundo da minha sala tá quase só o osso, cara. E tem alguns estão em forma e outros não. Ou seja, eu me sinto mal por isso. Por que eu deveria me sentir mal por isso? Sendo que qualquer um é assim. Não sei. Mas continuando com essa história, simplesmente eu tava naquele negócio ainda, né, de tentar, né, fazer amizade com ela. Só que eu não ia começar conversando com ela, eu ia começar dando sinais de estar interessado em conhecer ela, sabe? Então eu tava sentado perto dela, só que, né, de novo, ela não percebendo. E eu tava com aquela mania de ficar olhando pra ela e desviar. Só que aí teve um momento que eu tava olhando pra ela e meu cérebro travou na hora. E ela percebeu. E em vez de eu desviar, eu fiquei olhando pra ela, né? E adivinha só? Ela meteu um sorrisinho pra mim. Agora, até hoje, não sei se esse sorrisinho foi pra mim ou se foi pra outra pessoa. Mas com certeza, eu vou dar um chute de que realmente foi pra mim. Mas se não for, tudo bem. Eu aceito isso. Caramba, o que eu fiz de errado, galera? Pelo amor de Deus. Mas enfim, continuando, literalmente qualquer coisa, né, que tava acontecendo naquele momento era um negócio assim, super interessante, ao mesmo tempo, sabe? Foi bacana pra caramba. Então, foi assim, foi interessante, né, aquele negócio que tava acontecendo. A gente ganhou a gincana, né? Enfim, né, outra coisa que aconteceu também, que eu me encostei na parede, né, porque eu não queria sentar, né, e adivinha só, ela decidiu se encostar na parede também. Eu não sei também, Jesus, me dá um sinal. Ela realmente tava querendo fazer um teste comigo ou é só impressão minha? Mas enfim, continuando, simplesmente, nossos braços se encostaram. Tipo, eu tava aqui, né, encostado na parede e ela também se encostou. E nossos braços se encostaram. E eu não preciso dizer mais nada.
Eu não preciso dizer mais nada sobre isso. Se isso for verdade ou não, eu tô todo ouvido a escutar. Então, coisas que ela fez que fez eu realmente ter certeza que ela tava afim de mim. Primeira coisa, ela tava simplesmente em todo lugar que eu estivesse, ela tava perto. Dois, ela deu um sorrisinho pra mim quando eu tava olhando pra ela, né, quando a gente tava assim, se olhando, né? E também outra coisa, que ela se encostou na parede no lugar onde eu tava, e a gente se encostou o braço. Outra coisa, são três coisinhas, né, que aconteceram, e ainda assim foram coisas super, né? Foi aleatório, foi, mas que deu um sinal, deu pra caramba. Lembra da Bela, né, do último vídeo que eu fiz? Pois é, até a gente é amigo e ninguém da minha sala não sabe disso, porque eu não contei. Eu não contei, sério. Ou porque eu não tenho tempo de contar, ou porque realmente não quero contar, porque senão o pessoal vai falar que eu tô chifrando a Bela. Não que a gente ainda tá se gostando. A gente é só amigo. Por mais que a gente não esteja mais conversando, né? Mas que isso foi um sinal, foi. Mas não que eu esteja tentando chifrar a Bela. É porque, né? Foi um negócio repentino, sabe? Eu não sei ainda o que é isso. Mas enfim, né? Chegou o último. Quando a gente tava indo embora, né? Quando a gente tava indo embora pra casa, ela tava lá de boa. Só que aí, né? Tinha uma hora que ela saiu de perto de mim, sabe? Na hora que eu tava, né? Encostada numa árvore, né? Até que ela saiu de perto de mim e foi pra outro lugar. Só pra tirar foto. E eu com o cérebro super, né? Eu super, né? Com o meu cérebro super bom, né, super bom de pensamentos, eu rapidamente associei essa desaproximação dela de mim, esse afastamento dela de mim. Eu associei isso ao fato dela não estar mais interessada em mim, ou que ela esteja achando que eu estou invadindo demais o espaço dela. Só que depois de um tempo eu percebi que na verdade ela era só impressão minha, né? Então não dá pra questionar muita coisa. Enfim, depois do domingo, né? Eu nunca mais eu vi essa garota. A única coisa que eu falei dela foi numa terça-feira, que eu tava conversando com uma menina, né, que é amiga minha, né? E adivinha só? Essa amiga minha e o nome dessa garota são o mesmo, né? E eu tava falando com essa menina, né? E eu tava não querendo falar de primeira qual era o nome dessa menina, mas eu só dando umas pistas até ela perceber. Porque se fosse de cara, ia parecer esquisito. Quando eu disse que eu tava sentindo sentimentos por ela, rapidamente essa menina que eu tava conversando, né? Essa minha amiga fez uma cara meio esquisita pra mim, né? E eu perguntei o que que foi. Ela disse nada. Aí depois eu perguntei coisas super importantíssimas sobre ela. A primeira foi a idade dessa garota. Garota entre aspas. Mulher. Por quê? Porque essa garota tem 20 anos. Sim, você não ouviu errado. Essa garota tem 20 anos de idade. Parecia? Não parecia. Mas ela não tinha. Parecia? Não, ela não parecia. Mas ela tem 20 anos. Fala sério. Uma garota de 20 anos estava interessada no menino de 12. Olha que ela nem sabia a minha idade ainda, né? E eu não sabia. Ou seja, dois caras iludidos. Eu e ela tava iludida, eu também. Ai, ai, o amor não é pra amadores. Quer dizer, gostar não é pra amadores. Você não pode escolher a dedo, você tem que decidir. Deu sinais fortíssimos de estar interessada em mim e ela era mais velha que eu. Isso é crime? Na minha cabeça, não é, porque ela não demonstrou paixão, ela só demonstrou interessada. Mas não amorosamente, sim, por amizade mesmo. Mas eu que tava com uma cabeça meio doida. Ela tava com outras intenções de amizade, mas eu tava. Enfim. Ou seja, o que aprendemos.
Ou seja, mais uma vez eu me ferrei, não sobrou nada pra mim. Dessa vez não. Então, enfim, é uma coisa certa a se dizer. Até hoje eu nunca tirei essa grana da minha cabeça. Porque não faço ideia. É porque eu ainda tô iludido ainda. Mas, né, se ela puder, se, garota, se você estiver assistindo esse vídeo, né, mais uma vez avisando, diz alguma coisa pra mim, por favor. Fala comenta logo aqui nesse vídeo, pelo menos alguma coisa. Faça a sua versão de história, porque eu quero saber. Pra realmente eu saber se aquilo realmente que você fez foi algo tentar se aproximar de mim ou foi só impressão minha, tá bom? Então esse é o vídeo, né? Mais uma vez eu me ferrei e eu não tenho sorte. Eu realmente não tenho sorte. Então, até o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado, né, desse vídeo. E então, realmente, mais uma vez, acabou comigo ficando sozinho de novo. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Eu tô terminando meio triste porque eu criei muita expectativa sobre isso, né? Então, né? É assim que acabamos. Então, tchau, até o próximo vídeo.